Acredito que o refúgio seja atrás da montanha, do pico. Deve ser do outro lado. E agora, ó, tá uma rajada de vento forte aqui, ó. Eu não sei se o tempo vai mudar. O que você acha que a gente tem que fazer, amor? Depois de vários dias pelos picos de Europa, essa é a nossa última chance de subir até o Naranjo de Bulnes. Apesar de estar sol e bom tempo, sabíamos que a neve nos aguardava e que teríamos muitos desafios pelo caminho. Muito bom dia, são 7 da manhã. A gente está aqui nos preparativos de fazer um café e tentar chegar o mais perto possível do Pico Uriello. De preferência lá no refúgio. De preferência no refúgio, não sabemos se vamos conseguir, vamos tentar. Hoje o tempo por enquanto não está chovendo. Vai chover de tarde. A previsão é que nem ontem, sol de manhã e lá para as 3 horas pancadas de chuva. Então eu espero que às 3 horas eu já esteja aqui embaixo. São 3 horas de caminhada para ir e 3 horas de caminhada para voltar. Bom, a gente tá aqui na estrada e a gente já viu neve em um pico aqui perto, que até ontem não tinha neve. Aparentemente a gente vai pegar muita neve na subida pra lá. E aí, se a gente pegar neve, a gente vai ter que abortar a missão, porque a gente não tem preparação para neve. A gente nunca subiu montanha em neve. O Léo, na verdade, nunca subiu nem montanha acima de 1.500 metros. Então, isso aqui era a preparação para ele também, pra gente começar a subir montanhas mais altas. E aí agora a gente tem que ver até onde a gente consegue ir, vamos ver. E dependendo, a gente vai ter que abortar a missão aí no meio do caminho. Ai, no caminho a gente é presenteado. Caraca, eu já tava até botando a câmera pro lado errado. Caraca, é muita neve. Vai subir na neve, amor? Eu? Não tenho nem tênis pra isso. Vou ficar todo molhado, igual fiquei lá em Pitonhas Júnior. Mas vamos tentar, vamos chegar o máximo que puder. Tá cheio de pedra aqui na pista. Vamos seguindo em frente. Meu ponto de elevação. E começamos aqui a nossa trilha para o Uriello. Agora estamos numa terra, uma estrada com terra batida e geralmente aqui só passa 4x4. O nosso carro não é, e ele está bem velhinho. Eu deixei ele mais tranquilo ali em cima em Sótris. Essa ruta vai em direção a Pandebano, né? Isso, a gente vai para Pandebano, que é onde realmente inicia o caminho para o refúgio e para o Pico Uriello. A gente vai andar por isso mais 4 km a mais do começo da rota. Sim, mas como aqui é tranquila, essa caminhadinha aqui não é complicada não. E vamos lá, porque ó, aqui já tá cheio de montanha nevada. E pertinho. Tem uma bem ali, ó. Eu acho que é pra onde a gente vai. Vamos pro gelo. Já chegamos aqui na aldeiazinha de Pandebano. Tem umas casinhas bem bonitinhas ali. Não sei se mora gente aqui. Eu acho que elas não estão reformadas não. Será que tem gente que mora? Não sei, tá? Pode ser. Eu não vi ninguém até agora aqui na rua.
É, mas a gente viu carros passando, né? E uns carros assim 4x4 que aparentemente é de Morador. pessoas que moram por aqui. Mas de repente não mora aqui, né? Mora ali em Sótris, que é maiorzinho um pouco. E aqui tem uma fonte. E as casinhas, ó. Tudo de pedra. Fica pedra em cima para proteger as telhas do vento. Já acredito que seja por isso. E é bem bonito, olha o visual. Acordar de manhã com um visual desse. É, lindíssimo. A gente nem começou ainda a parte do efetivamente que sai da estrada para subir a montanha. A gente já está caminhando há mais de 40 minutos, estamos cansados, mas vamos continuar. Vamos ver se a gente consegue até onde a gente consegue ir. A nossa meta é chegar em algum lugar, quer dizer, no refúgio, até 1h da tarde. Se a gente não conseguir chegar até 1h, a gente tem que abortar a missão e voltar. Barulhinho de água. Muito bom. Amor, eu acho que pelo menos a gente vai conseguir ver, hein? Eu acho que ele tá naquela direção ali. É? Ver, agora chega lá perto do refúgio. Já tem umas 4 horas aí pra gente andar. Vamos ver. Vamos ver se dá. É o pico dele? Eu acho que é. Eu acho. Nós deixamos o nosso carro lá embaixo, mas quem quiser vir de carro, a estrada é de pedra, tem buracos. É melhor se fosse uma 4x4, mas carro normal chega, porque tem bastante carros normais aqui. E tem muita vaga de estacionamento ao longo do caminho. Tem que parar onde tem a marcação P. Fora Isso. disso, é risco de multa. Mas tem as marcações que não pode parar e onde pode parar também. E tem muita vaga durante o caminho todo. Se você começar a encontrar carros por onde você passar, já começa a pensar... Provavelmente aqui no topo já está sem vaga. Exatamente, porque aqui eu acho que ali na frente é o último ponto de estacionamento que tem aqui pelo caminho. Deve dar mais ou menos uns 12 carros aqui em cima. Tem 6 vagas aqui atrás, ali deve ser mais 6. Mas tem várias outras pelo caminho também. A gente está andando, vamos andar 5 km para começar o trilho, então... Mas se quiser caminhar mais, faz que nem a gente. Deixa lá Deixa lá embaixo em Sótris. E vamos lá, que já tem as vaquinhas aqui legais. Olha as vaquinhas. Olha como é bonito aqui, cara. Só mastigando, né? Vida boa. Vida boa, só comendo, só suave. Olhando para a neve, para as montanhas. Descansando. Aqui começa a ruta para o refúgio. E a Luciana já está com medo porque as vaquinhas estão ali no caminho. Estão me olhando. Ah, tá de vermelho, né? Tô de rosa. Vamos subindo. Vamos. Aqui a plaquinha, ó. Quantos quilômetros? Não mostra. Mas são 4 quilômetros até lá. Subindo a montanha. Vamos subir. A coceirinha boa aí, né? Isso que é vida. Enquanto a gente está aqui subindo a montanha. Sobem também. Com essa vista maravilhosa, acompanhado dessas lindas vaquinhas. E olha lá, é pra lá que a gente vai.
Então, segundo a placa, agora que a gente chegou aqui, até o refúgio são 2 horas e 40. Então eu acredito que a gente consiga chegar lá. Você, amor? Tá aguentando? Tá bem? Eu acho que a gente consegue, mas como tem muita neve, aí eu não sei se a neve vai atrapalhar. Porque a gente está caminhando já quase 2 horas, mas a gente já andou muito até aqui. Já andamos mais de 6 quilômetros, então acho que a gente consegue, se a neve não atrapalhar. E aqui é o pico. Pico Urielo. Acho que é isso. Pico Urielo. É o Naranjo de Bunes. É só passar longe dos bezerros, fica tranquilo. Me segue. Me segue, amor. Morri, Passa bem? mas passo bem. Assim. É o quê? Nunca imaginei chegar assim tão perto de uma montanha, que lá, o pico. Aí em Portugal a gente viu neve, mas não é assim tão alto. Tá top. Estamos na primavera, né? Primavera, imagina como é que deve ser isso na Suíça. Como que não deve ser aqui no inverno? Ó, aqui no inverno. É, tô aqui no inverno nem abre, né, os campings, né? Não sei se Mas o refúgio... O refúgio fica, né? Esse refúgio aí, Mas que a gente vai. Os caras tem que ser brabo, não é a gente assim, ó. Com essa botinha aqui de trilha, não. Não, claro que não. Tem que ser botas de neve. Um dia a gente vai fazer isso, amor. Mas é claro que vamos. Isso aqui é o quê? É o treino. Porque aí, ó, a gente já tá treinando na primavera. Para quando chegar no inverno, a gente já tá preparada, a gente já sabe qual é a nossa roupa que funciona na primavera, aquela que não funciona. Aquilo que não funciona na primavera, esquece no inverno. O nosso saco de dormir no inverno, esquece. Não dá. Tem que ser outro. Já saberemos como será a rota. Já temos o caminho demarcado, porque a gente está fazendo um trekking aqui. Vamos gravar no Wikiloc. Quem quiser, eu vou deixar o link. Então vai ser mais fácil, entre aspas, porque possivelmente vai estar cheio de neve isso aqui. As condições vão ser diferentes, mas a gente vai conseguir fazer da mesma. Não sei se o próximo inverno. Acho que a gente vai ter que treinar mais. Tem que treinar muito. Bota aqui, ó, daqui a 2 invernos. Não? 2 invernos? Daqui a 2 invernos a gente volta aqui no inverno, porque a gente pode vir aqui outras vezes, para ir já treinando. Tá bom. Ó o bezerrinho mamando. Tem que ficar longe dele. Nervoso, ó. Ele tá mamando. Majada de la Terenosa. Eu acho que isso aqui é um refúgio, não é? La Terenosa. Gente, olha o visual, gente. Cara, isso aqui é espetacular. Um pasto no meio das montanhas. E ali, ele. Ah, dá pra ver o pico. Vamos chegar, amor, vamos chegar. Eu quero ver o paredão. Essa parte da trilha aqui requer um pouco de cuidado. Que, como diz a Luciane, é pirambeira abaixo. Então tem que ter bastante atenção. É pedra e pirambeira.
não escorregar, não pisar em falso. E lá embaixo, eu acredito que seja a aldeia de Bulnes. Bulnes de Riba e mais embaixo Bulnes de Barro. Foi a que a gente visitou 4 dias atrás, se eu não me engano. São 11h15 da manhã, mais ou menos. Tá ficando muito frio. Bom, eu acho que se ficar muito, muito frio, é melhor a gente voltar. Porque fica perigoso, a gente não tem equipamento para muito frio. Eu tava imaginando que ia ser mais... que não ia ter neve, não achei que a temperatura ia estar tão baixa. Vamos andar mais um pouquinho ali, perto daquela montanha aqui, ó. Vamos tentar chegar aqui. Se tiver muito frio, a gente volta. Porque ali já tá começando nevoeiro nas montanhas. Significa que mais tarde pode vir a chuva. Aí vai ficar difícil pra gente mesmo. Tá bom? Vamos ali. Qualquer coisa a gente volta. Sim, aí a gente para também e faz um lanche. Isso vem de helicóptero. E aí? Falta pouco. Acho que ainda faltam mais 2 horas, hein? Ai, ai. Mas ó, a gente já não vê mais nada. Só montanha. Mas eu acho que atrás dessa montanha aqui, ó, é o mar. É. Lá do pico dá pra ver. Do pico não, né? Do refúgio. Vamos lá, eu ainda tenho esperança, amor, de chegar lá. Estou reclamando aqui, estou morrendo. Mas eu acho que a gente chega, hein? Antes de 1 hora. Nós estamos chegando, já dá para ver a neve de perto. Tem neve ali, ó. Tem neve ali. E ali embaixo também tem neve. Verdade. Olha, mas isso aqui é incrível, hein? É muito bonito. Só eu pra te levar pra umas aventuras assim, né, amor? Só você, amor, para fazer eu ficar subindo igual o cabreto, ficar com medo aqui do gelo. Mas vamos lá, você fala que quer ir, eu vou. E olha, ali tem umas cavernas. Eu acho que naquela caverna ali tem queijo. Agora só penso no queijo Cabrales. Deve ter, porque aqui faz parte de Cabrales. Só penso no queijo Cabrales agora. Meu sonho é chegar no refúgio, conseguir comer um queijo lá. Mas não sei se vamos conseguir. Ainda faltam bastante quilômetros de subida de montanha até lá. Agora deve estar faltando 1h30. 1h30 de caminhada numa montanha é muita coisa. Tem até gelo aqui ainda. Olha, vou trouxe minha cervejinha para botar aí para gelar. Aí, tá vendo? Deu mole. Ali dá pra ver o mar. Aqui dá pra ver. É o mar aí. Sim, lá atrás é o mar. É o azul do céu, o azul do mar e as montanhas. Cara, o visual. Estamos aqui a 1.500 metros de altitude. Pô, pegou internet aqui, cara? Tem lugares que pegam a internet. Estamos a 5.000 pés. Vamos subir mais um pouco. Vamos. Tá cansado, amor? Agora eu tô mais descansada. A gente parou pra tirar foto. Quando a gente parou pra tirar foto, eu descansei. Então agora eu tô mais tranquila.
Ó, eu acredito que o refúgio seja atrás da montanha, do pico. Deve ser do outro lado. E agora, ó, tá uma rajada de vento forte aqui, ó. Eu não sei se o tempo vai mudar. O que você acha que a gente tem que fazer, amor? Eu acho que o tempo vai mudar. Vai tentar chegar no refúgio ainda? Ou melhor voltar, hein? Não sei. O que você acha? Eu também não sei, tô na dúvida. Eu não sei. É porque assim, a minha preocupação é que já tem muita neve aqui. Ali, ó, pra onde a gente vai, o caminho tem mais neve. E lá pra trás dele deve estar cheio de neve nesse momento. Então, a gente também tá chegando numa hora que é ou a gente vai pra ficar lá ou a gente volta. Vamos fazer o seguinte, vamos andar mais um pouquinho e lá na frente a gente vê o que a gente faz. Sim, quando Tá se a gente começar a encontrar muita neve, eu acho melhor a gente voltar, porque a gente não tem crampon, a gente não tem bota que vai sustentar o frio da neve, já tá muito frio aqui. Então, se ali tiver do jeito que eu acho que tá, aí a gente volta. Nós sabíamos que enfrentaríamos condições adversas, mas na verdade é que o sonho nos impulsionava a ir cada vez mais longe. Como estava ventando muito, decidimos voltar. Sabíamos que a partir daqui as condições só iriam piorar e não tínhamos reserva no abrigo, por isso decidimos não arriscar. Gostou da caminhada, amor? Foi ótimo. Foi maravilhoso. A gente não chegou lá no refúgio, mas isso porque muita coisa aconteceu no caminho, né? Então, mas de qualquer forma, a gente viu o Naranjo. Já valeu muito a pena. Exatamente. E vamos, que tem muito pra gente caminhar agora. É. Tem muito mais para caminhar. Se o moço deixa o carro lá embaixo. É, ele sempre gosta de deixar o carro longe. Ele um dia ainda vai aprender que cada metro que ele possa economizar é sempre bom. Mas ele demora para aprender, mas ele vai aprender. Esse é um caminho mais bonitinho. Chegou a nossa comidinha. Porra, olha cara, não tá boa? Pedimos uma tábuas de carne asturiana. Porra, tem um chouriço aqui, muito bom. É um chouriço de cervo. Chouriço de cervo. São várias carnes diferentes. Eu nunca comi cervo. Nem eu. Vamos experimentar então isso Eu aí. já comi muitas carnes diferentes, mas cervo eu nunca comi não. Então, bora começar os trabalhos. Ele já tá no abastecimento dela, nem me esperou. Pois é, tô com muita fome. Não almocei mais uma vez. Olha aqui, ó, só tem a gente. Vou pegar o bifinho aqui. A carne tá ao ponto, do jeito que eu gosto. Agora eu quero provar aquele chorizo ali de cervo. Porque cervo eu nunca comi. São as carnes. Estos escalopines de ternera, de carneira, entreco de buey, boi, solomillo de cerdo, solomillo, chorizo criollo, bueno, y las patatas, salsa de queso cabrales y de fuego al pito, queso. Queijo cabrales. Graças. sim, graças. Então esse aqui que é cervo. Isso aqui que eu tô comendo aqui agora É um cervo. Isso aqui é carne de cervo. É boa? É forte? Como que é? É bom.
Lembra frango. Porco. Lembra carne de porco, porque ela é meio clarinha. Assim, isso aqui é um cervo. Com queijo de cabralha. Eu gostei dessa carne. Então temos carne de vaca, temos a carne de cervo, temos o entrecosto que é de porco e tem aqui o chouriço crioulo. Eu gostei aqui do cervo. É boa a carne de cervo. Quando vier aqui nas Astúrias, pode pedir aqui a tábua de carnes asturianas, que vale a pena. Muito bom mesmo. Vale muito a pena. Ó. E esse aqui, ó, é o que tá aqui, é o queijinho. Muito bom. É um creme com queijo de Cabrales, que é top demais. Dá pra sentir o gosto do queijo. Agora a gente pediu arroz de leite, que é tipo um arroz doce com canela. Vamos ver se é bom. O cheiro é bom, hein? Gostei, Pra mim é arroz doce, igual a minha avó fazia. Só faltou o cravo. Só faltou o cravo. Mas tá muito bom. Mas esse falta também, pelo menos lá em casa, quando a minha avó fazia, ela botava o cravo, que tá faltando aqui, e também coco. Não tem coco. Tá faltando o cravo e o coco. O resto tá perfeito. Mas é bom, né? Tudo que leva a minha avó é bom. Ainda tô esperando você fazer uma coisa que lembra sua avó. A letria, sou muito bom na letria. Só não faz, né? Nunca Eu faz. fiz uma vez, pô. Só uma vez. Mas vou fazer de novo. Vou fazer e botar aqui. Pra todo mundo ver a minha letria especial. Eu achei que a gente ia comer mais coisa, assim, experimentar mais coisas diferentes aqui, né, da região, mas eu não consegui. Daí eu pedi a sobremesa só pra, né, pra experimentar uma coisinha doce, pra comer uma coisinha doce. É muita cerveja essa moça tá bebendo. Não, mas é porque o prato veio grande, pô, tinha muita carne e tinha bastante batata frita também. Então, aí vai ficar pra próxima. As outras especialidades.